Olá pessoal, tudo bem? Bom, nesta aula vamos tratar dos princípios da supremacia e indisponibilidade do interesse público, que são elementos formadores do regime jurídico administrativo. E, para começar, devemos partir da própria Constituição e termos em mente que os princípios constitucionais funcionam como critérios de atuação da administração pública e podem ser tanto explícitos quanto implícitos. Bom, princípios expressos, como o próprio nome já diz, são aqueles que constam expressamente, diretamente no texto da nossa Constituição. São exemplos os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Já os princípios implícitos, por sua vez, têm origem na própria natureza da atuação administrativa estatal, representando uma decorrência lógica do próprio ordenamento jurídico, da doutrina e das decisões judiciais. Então, fiquem atentos para o seguinte detalhe. Não existe uma hierarquia entre princípios explícitos e implícitos. Todos detêm o mesmo poder normativo e, em caso de aparente conflito, deve ser aplicado aquele mais adequado ao caso concreto. Bom, esclarecidas essas noções introdutórias, devemos compreender que o sistema administrativo atualmente é constituído a partir de dois grandes princípios, a saber, a supremacia do interesse público sobre o privado e a indisponibilidade do interesse público pela administração pública. Ambos trazem em si o chamado interesse público primário, que compreende os fins que devem ser protegidos pelo Estado, alcançando os interesses da coletividade e possuindo supremacia sobre o interesse particular. O interesse público primário caracteriza-se por relacionar-se com a necessidade de satisfação de necessidades coletivas, como justiça, segurança, bem-estar, por meio do desempenho de atividades administrativas que são prestadas à coletividade. Ou seja, o destinatário da atividade administrativa é o grupo social como um todo, e não o indivíduo. A supremacia e a indisponibilidade do interesse público são elementos do regime jurídico de direito público, que refletem a dualidade do exercício da função administrativa, que é traduzida pela oposição entre os poderes da administração pública e os direitos dos administrados. E vamos analisar mais detalhadamente cada um desses princípios. Bom, a supremacia do interesse público sobre o interesse privado corresponde ao fato de que os interesses da coletividade são mais importantes que os interesses do indivíduo, os interesses individuais. E é por essa razão que a administração recebe da lei poderes especiais, não extensivos aos particulares, o que a coloca numa posição de superioridade, estabelecendo assim uma desigualdade jurídica entre a administração e os administrados. O princípio da supremacia compreende dois aspectos, as prerrogativas e a supremacia em si. As prerrogativas são benefícios próprios da administração pública que possibilitam a concretização de suas ações na busca pelo bem-estar coletivo. Já a supremacia em si é retratada pela autoridade e pelo poder de império exercidos pelo ente estatal sobre os administrados. O texto da Constituição traz como exemplos da supremacia do interesse público os institutos da desapropriação e da requisição. O princípio da indisponibilidade do interesse público, por sua vez, estabelece que os agentes públicos não são donos do interesse por eles defendido. A incumbência dos agentes é gerenciar e zelar pelos bens públicos em conformidade com a lei e no exercício da função administrativa. Os bens da administração não pertencem ao administrador, ou seja, ele não é titular do interesse público. Portanto, não tem atuação, fazendo, em verdade, em nome de terceiros. Como o administrador é um mero gestor da coisa pública, ele não poderá atuar visando suas próprias vontades. O administrador deve agir em busca, necessariamente, do interesse público. Assim, este princípio define os limites da atuação administrativa. De fato, o agente estatal não pode deixar de atuar quando as necessidades coletivas assim exigirem, uma vez que suas atividades são necessárias à satisfação dos interesses do povo. Dessa forma, no exercício da função administrativa, os agentes públicos estão obrigados a atuar conforme o modo determinado pela lei.
e não fundamentados em sua própria vontade enquanto indivíduos. Em resumo, a administração pública está sujeita a uma série de restrições e limitações impostas pelo ordenamento jurídico e que não estão presentes nas relações formadas entre os administrados. Dessa forma, podemos concluir que a supremacia do interesse público sobre o interesse privado e a indisponibilidade do interesse público embasam o sistema administrativo. Esse sistema administrativo, por sua vez, representa as prerrogativas que o Estado goza para satisfazer as necessidades da coletividade, assim como as limitações a que o Estado se submete para evitar distorções de condutas. E aqui, pessoal, concluímos mais essa nossa aula acerca dos princípios da supremacia do interesse público e da indisponibilidade do interesse público. Não deixe de examinar o material didático disponível em sua área do aluno, que é leitura obrigatória. Traz uma análise mais detalhada dos tópicos que acabamos de abordar aqui nesta aula, ok? Nos vemos na próxima aula. Um abraço e até a próxima.